Ofertando, você já sabe que estudar só pela aula não é o suficiente, você deve praticar, ainda mais que a minha aula você consegue fazer isso simultaneamente. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, testa a ferramenta no programa para que você possa aí fixar melhor este conteúdo que você está visualizando, como será no papel, como será ele na prova, e aí você simplesmente treina para nunca mais esquecer e também utilizá-lo no seu dia a dia. Nesse aspecto, vamos falar aí das ferramentas e recursos que o Word 2010 oferece para você, começando pela aba Página Inicial. Nesse caso, você deve saber de cor e salteado quais são os 5 blocos que compõem tal aba. Ou seja, você quando for trabalhar com a aba Página Inicial, você tem 5 blocos aí. Quem são esses 5 blocos? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Então tem que saber quais são e, claro, as suas principais ferramentas também. Esse aqui é o cara que é mais cobrado nas provas. Por quê? Porque é o que você vai usar numa edição de texto. É a formatação do conteúdo. É justamente moldar o texto à sua necessidade. E a maioria das ferramentas vão estar aqui justamente. Por isso que você olha aqui no bloco fonte, bloco parágrafo, bloco estilo, a maioria dessas opções, na verdade todas essas opções, são opções de formatação. Porque elas estão na aba Página Inicial, ou seja, o que se encontra na aba Página Inicial são as ferramentas mais frequentemente usadas por você, por isso ela já aparece ali de imediato. Agora eu quero que você observe o seguinte, que os blocos, eles têm aí, alguns deles, a maioria, no caso, aqui a área de transferência, o bloco fonte, parágrafo, estilo, eles oferecem para você, no canto inferior direito, um simbolzinho aqui ampliado, como se fosse uma flecha expandindo a ideia. Para que serve esse negócio? Para que você possa abrir a janela específica daquela ferramenta, no caso daquele bloco. Então você tem ali, por exemplo, o bloco área de transferência. E ao clicar naquela flechinha no canto, ele vai abrir este bloco, mostrando mais as suas opções que não foram ilustradas de cara ali dentro. O mesmo para o bloco fonte, o mesmo para o bloco parágrafo, estilo e edição, tranquilamente. Então a ideia é de expansão da janela, acesso a essa expansão maior. Muito cuidado aí com esse detalhezinho. O que você tem então dentro do bloco área de transferência de mais importante? O bloco área de transferência é aquele bloco que se refere à ideia da área de transferência, que é o espaço temporário onde que estão os dados que você copiou ou recortou de algum lugar, aguardando serem colados. É isso que está na área de transferência. Essa é a ideia da área de transferência. Mas aqui nós estamos falando da ferramenta. E na ferramenta nós temos ali a opção copiar, recortar, colar. Agora cuidado, hein? Colar. Observe que o botão ele pode ser segregado em 2. Quando você coloca o mouse sobre ele, há uma divisão entre o texto colar com a flecha e o botão propriamente dito. Se você clicar apenas sobre o botão na parte superior, você vai estar executando a ação direta de colar, ou seja, o mesmo que utilizar a combinação Ctrl V, porque você vai colar diretamente. Já ao clicar aqui a flechinha para baixo indica que eu tenho mais opções de colagem. Dentre essas opções, nós teríamos aí a ideia de colar somente o texto, colar a formatação, colar a estrutura mesclando a formatação. Então tem uma variedade de opções que são oferecidas quando eu trabalho com este colar. Também ocorre que quando você cola algo, você já deve ter notado que após ter colado um texto, no canto inferior direito aparece lá para você teclar a tecla Ctrl. Ele fala, tecla Ctrl ou clica aqui nessa flechinha. E aí você vai ter acesso a várias outras opções de colagem, que é, na verdade, as opções que você encontra aqui. As opções para que você possa escolher logo após ter colado. Então, uma estrutura bacana que você pode escolher ou no momento da colagem ou depois. Você pode estar aí alterando de acordo com a sua necessidade. Claro que depois, se você der um espaço, qualquer outra forma de edição, ele já some tal opção, porque você já não precisaria mais dela em teoria. Então, a ideia de uso aí do colar, o colar especial pode sim também ser chamado. Outra ferramenta de extrema importância que está presente dentro do bloco área de transferência é o pincel, também conhecido como pincel de formatação, como você pode encontrar aí dentro do próprio Word 2010. O que esse cara faz? O pincel de formatação, ele copia apenas o estilo de formatação. Então ele só copia a formatação de um texto. Ele não copia texto, ele só copia a sua formatação. Decora isso? Sim, tem que decorar isso, porque cai um monte nas provas. Então muito cuidado com esse detalhe. O que eles pedem? Pedem só isso.
copia apenas a formatação, não copia texto. Como que eu uso ele? Bom, você vai ter um texto, por exemplo, em algum lugar que está lá formatado com várias características. Por exemplo, imagine que esse texto está com negrito, esse texto está com itálico, esse texto está sublinhado, ele está lá com a cor da fonte, por exemplo, cor da fonte vermelha, esse texto está lá com o tamanho 16, esse texto, por exemplo, estaria centralizado. Então o texto tem todas essas propriedades. Então tudo isso daqui está associado a este trecho de texto. O que você faz? Você encontra um outro pedaço de texto e você quer deixar esse outro pedaço de texto igual a este aqui. O que você tem que fazer? Você previamente seleciona o texto que está com a formatação desejada. E aí você clica sobre o pincel. Ao clicar sobre o pincel, você vai notar que o seu mouse vai assumir esta forma, a forma como se tivesse um pincelzinho desenhado ao lado dele. E aí basta você pintar a localização, o formato que você acabou de copiar. Ou seja, significa que você vai ter que selecionar com o mouse com este formato esse texto que você quer deixar igual àquele que foi selecionado previamente. E a partir do momento que você termina a seleção, toda essa formatação é aplicada neste cara. Ele vai ficar igualmente. E aí você nota que o símbolozinho do pincel desaparece do lado da seta e do mouse, porque você já concluiu a ação. Ah, mas e se eu quisesse aplicar em outra parte do documento que eu tenho lá no fundo, outro pedaço que tem lá no fundo e mais um outro pedaço? Aí você pode fazer isso uma vez por vez. Ou, para facilitar, conceito inicial, texto com formatação. E aí você dá um clique duplo sobre o pincel. Sim, clique duplo rapidinho ali. Aí você vai notar que o mouse vai estar com aquele pincelzinho desenhado ao lado, da mesma forma que antes, só que mesmo depois de você ter selecionado algo e aquele texto receber a formatação, o mouse irá continuar naquele formato. Esperando que você selecione o próximo texto, você vai selecionar, o mouse continua assim e aquela formatação vai ser aplicada para esse cara também. Ou seja, selecionou, terminou de selecionar, aplicou a formatação. O mouse continua igual, vai selecionar o próximo. Ah, mas eu não quero mais fazer isso. Terminei a ação. Simples. Vem e clica de novo no pincel e aí o mouse vai ter aí a sua colocação no ponteiro normal. Ou simplesmente a tecla ESC, que aí resolveu todo o problema, toda a situação também. E o que você já havia aplicado não será perdido no meio do processo. Então essa é a ideia do pincel de formatação. Ele só copia a formatação. É bem interessante para quando você tem que trabalhar com formatos de textos que tem normas, como por exemplo trabalhos acadêmicos, que você tem que deixar todos os títulos com a mesma formatação. Ao invés de você ficar lá toda hora, negrito, itálico, sublinhado, vermelho, para que fazer isso tudo? Só uma vez você aplica e depois você pega essa mesma formatação e espalha para os outros títulos. E ainda você tem a vantagem de ter a garantia de que todos os títulos estarão com a mesma formatação. Claro que este é um dos caminhos. Existe outro, mais interessante ainda, que é você utilizar esse dos estilos de formatação. Mas por hora já é um grande auxílio aí que você pode explorar no dia a dia na edição de um texto. E mesmo às vezes usando estilo de formatação, o pincel ajuda e muito também. Também você deve observar que quando você tem lá o painel na área de transferência, você tem essa flechinha no canto dela, inferior direito. Ao clicar vai ser aberto o quê? Vai ser aberto o painel da área de transferência, que você pode colá-lo aí na lateral da tela. Na verdade ele fica ali um painelzinho suspenso, solto no meio da tela, movimento de um lado para o outro. O que esse painel de transferência indica? É interessante porque você note e observe, por exemplo, as 24 posições que ele oferece. Então, teste aí no seu computador. Abra o painel de transferência, selecione um texto e copie. Selecione outro texto, recorte, e você vai notar que ele vai ser jogado ali naquele painelzinho. De tal forma que esse painel pode ser explorado futuramente para que você colhe as informações aleatoriamente. Como assim? Você copia algo, ele vai para a área de transferência. Você recorta algo, também vai para a área de transferência. Recopia algo de novo, vai para a área de transferência. Se eu colar, quando eu colo pela última vez, o que é colado? O que está no topo da área de transferência. Então, quando eu colo alguma coisa, a ação colar, eu vou pegar sempre o que está no topo. Sempre que eu usar a opção colar simples, ou Ctrl V. Mas, se eu quisesse colar o que está aqui na primeira posição, basta clicar nesse cara.
Cuidado, hein? Só o fato de clicar já cola onde você está com o ponteiro de inserção lá. Quando tá aquele negocinho piscando na tela, vai colar já lá naquele ponto. Agora, se você quiser colar outra informação, só clicar na outra. E ainda, uma vez que você cola um item que não estava na última posição, você, além de colar, selecionou aquele item de tal forma que, se você posteriormente vier usar a combinação Ctrl V, é esse item que está selecionado que será colado, hein? Cuidado para não se perder aí e falar, putz, eu colei agora, mas eu queria colar o outro. Então, cuidado. Quando você clica usando o painel da área de transferência, além de colar já o conteúdo selecionado, ele também simplesmente vai selecionar aquele cara para colagens futuras. Muito cuidado com isso. Além dessas ferramentas, nós temos o outro bloco, que é um dos mais importantes aí, que é o bloco fonte. No bloco fonte, você vai ter as ferramentas de edição da fonte. E aí, muito cuidado. Por quê? Praticamente todas essas ferramentas, porque não são necessariamente todas. Tem uma que outra que foge à regra, mas a grande maioria delas toma a palavra como representante mínimo. Ou seja, se você tiver ali, por exemplo, uma palavra qualquer. Então, tem aqui uma palavra. E eu quero aplicar, por exemplo, uma propriedade de fonte a esta palavra. Eu posso, por exemplo, vir ali no Word e dar um clique duplo com o mouse sobre essa palavra. E aí eu vou ter a palavra selecionada. Assim eu aplico a propriedade. Esse é o caminho mais comum. Ou posso lá clicar sobre a clicada aqui e arrastar para selecionar a palavra. Também é outra possibilidade. Ou não precisa selecionar, basta clicar sobre a palavra e utilizar alguma das propriedades que ele vai entender que é para a palavra inteira. Agora, se você quiser deixar apenas estas duas letras em negrito, por exemplo, aí beleza, você tem que selecionar só as duas. Agora, se você não selecionar nenhuma, mas só clicar, o negrito vai ser atingido, vai aplicar a palavra inteira a esta propriedade. Então, um recursinho bacana, um detalhezinho bem sutil, bom para cair em pegadinhas de prova falando sobre isso. E aí, dentro dessas propriedades de fonte, o que nós temos? Por exemplo, o tipo, ou também chamado nome da fonte. Cuidado com essa propriedade, pois ela não é estilo de fonte. Estilo de fonte é outra coisa. Aqui nós estamos falando do tipo ou nome da fonte. Então, cuidado, a nomenclatura aqui é muito importante. O que você deve memorizar aqui é o tipo ou o nome da fonte padrão do Word 2010. Ou seja, se eu simplesmente abrir, criar um novo documento e escrever alguma coisa, qual é a fonte que o documento vai usar? A fonte padrão é a fonte Calibre ou Calibri. Então essa é a fonte padrão. E de que tamanho? Tamanho 11. É óbvio que se fosse calibre 12 era mais fácil memorizar, mas não é o 12, é o calibre 11. Então muito cuidado com o tamanho da fonte, porque também tem aí a outra propriedade. Agora, atrelada também a essa característica do tamanho da fonte, você tem ali dois botões, um azão com a flechinha para cima e um A um pouquinho menor com a flecha para baixo. São respectivamente o botão para aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Então o cuidado é que quando você utiliza dessas ferramentas, ele vai aumentar por essa lista que está aqui no tamanho da fonte. Se você for notar, não é uma lista sequencial exata. Do 11, 12, 13, 14, 16, você não tem tamanhos que vão variando ali? Tem. Aí vai 18, aí sei lá, 20, 22, 24, 26, 32, aí vai 48. Então você varia os números. Essa lista vai variar de acordo com aquele cara. Cuidado. Outro botãozinho importante é esse aqui, ó, o azão e o azinho. Agora observe que esse cara, ele é um único botão. Essa flecha aqui para baixo é uma flecha que está lateral. Essa aqui do azão com flechinha para cima e flechinha para baixo, ela é uma flechinha que está aí sobrescrita com a intenção de representar o que é o botão. Aqui eu tenho uma flecha que é a indicação de mais opções. Só que essa flecha ela não tem segregação com o botão, ou seja, necessariamente, quando eu clicar no botão maiúsculas e minúsculas, será aberta uma lista de opções. Que desta lista de opções, nós temos que saber quais são as 5 opções presentes. Ou seja, eu posso formatar o meu texto selecionado para que todas as letras fiquem maiúsculas, para que todas fiquem minúsculas, posso formatar para que as iniciais do período sejam maiúsculas. Aí você tem que lembrar lá do português o que é um período. Um período é quando começa o texto até o ponto final. Então, em um mesmo parágrafo, eu posso ter vários períodos. Sim, então é isso que você tem que lembrar. Afinal, não é o formato padrão que nós usamos para escrever? Sim. Aí outra informação importante, que esse aqui é o padrão utilizado. Nós vamos escolher outros.
mas esse aqui é o que está ali por padrão definido. Ou seja, conforme eu vou escrevendo, coloquei ponto final, ao próximo caractere vai iniciar com letra maiúscula, portanto. Então, é uma característica básica da escrita. Como também tem outras duas opções. Todas as iniciais, então eu percebo que todas as iniciais se tornam maiúsculas, enquanto que o resto fica minúsculo. Então aqui indiferente. O único problema da opção todas as iniciais é que quando você utilizar ela, palavras que têm apenas 2 letras, D, palavra para com 4 letras, você vai notar que vai ficar uma letra maior, outra menor. Então acaba começando a tornar o texto não muito elegante, dependendo da situação, até se orienta a não utilizar para palavras menores do que 3 caracteres ou 4 caracteres. Varia aí das situações. E a última opção, a opção inverter. A opção inverter, ela vai tomar como base o texto selecionado. Então, se você selecionar um texto que tem todas as letras maiúsculas e usar a opção inverter, é o mesmo que você usar a opção todas minúsculas. Porque ele vai pegar o caractere que está maiúsculo e vai inverter. Se eu pegar o contrário, pegar, por exemplo, aqui todas as iniciais. Se eu pegar todas as iniciais e depois selecionar e colocar a opção inverter, todas as iniciais vão ficar minúsculas, enquanto que o resto do texto fica maiúsculo. Então, cuidado aí com o uso dela. Ela vai depender do texto selecionado. Isso é uma boa pegadinha nas provas. Além dessas propriedades, você pode ter situações em que você não quer mais formatar o documento. Você quer deixar ele cru. E aí você conta com a opção limpar formatação. É um azão, um azinho e uma borracha desenhada ao lado. Um botãozinho bem sucinto, bem discreto, mas com a intenção de que você simplesmente vai apagar a formatação e não o texto. Então ele simplesmente apaga o formato. Ou seja, na verdade, seria o mesmo que dizer que ele aplica o estilo de formatação normal. Que aí você vai estar lá com o estilo de formatação normal. É a fonte calibre, tamanho 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, sem nada disso. A forma mais simples do texto, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas também é definido por padrão. Então, cuidado com a característica aí de uso. Cuidado com os nomes, por quê? Porque você tem estilo de formatação e você tem estilo de fonte. Quando falamos em termos de estilo de fonte, nós estamos falando negrito, itálico e sublinhado. Tais nomenclaturas você encontra mais pontualmente dentro da janela de propriedades de fonte. Então, quando você abre lá a janela de propriedades de fonte, você tem acesso a tal opção. É interessante que você veja isso. Clica ali no botãozinho no canto inferior direito do bloco fonte que você vai ter acesso a isso. E aí você tem lá negrito, itálico e sublinhado. Você já está cansado de ver esses 3 botõezinhos. Só vale lembrar quais são as teclas atalho aí dentro do Word para tais ações. Por exemplo, quando eu quero negritar um texto, bom, negrito começa com N, então Ctrl N vai negritar. Itálico, itálico também começa com I, então a tecla de atalho para itálico é o Ctrl I. Sublinhado, sublinhado começa com S, então a tecla de atalho é Ctrl S. O cuidado acerca do sublinhado é, perceba que é um botão que você pode trabalhar de 2 modos, ele é segregado, ele tem só o S e tem a flechinha. E isso influencia muito na questão. Por quê? Se a questão mostrar para você só o S, quer dizer que só foi aplicado o sublinhado. Agora, se a questão mostrar o botão com a flecha, quer dizer que o clique foi dado sobre a flecha. Quer dizer que vai ter uma lista de opções para que você escolha, dentre as opções ali presentes, qual o tipo de sublinhado você quer utilizar. Aí tem vários. Tem lá sublinhado do tipo reto, que é o padrão, tem sublinhado tipo traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, tem lá o traço, ponto, ponto, traço, ponto, ponto, traço, tem vários tipos de sublinhado, só ponto, só o zigue-zague e assim por diante. Muito cuidado com essa opção. Opção taxado, essa daqui quando cai em prova é uma comédia. Então cuidado para não perder uma questão muito boba como essa. Porque é só olhar o botão. O que ele faz? Exatamente isso. O taxado é o botão que vai aplicar um risco à meia altura da linha. Simplesmente isso. Claro que você tem que ter muito cuidado, principalmente nessas 4 últimas opções, em relação ao contexto. Eles colocam na prova o seguinte, um texto, aí falam, ó, foi selecionado esse trecho de texto. Eles indicam lá qual é o texto para você. E eles dizem o seguinte, foi clicado o botão tal, tal e tal. E depois foi clicado tal. Ou você tem que observar como está o texto, se ele já está em negrito, se ele está em itálico, sublinhado,
você tem que ver como ele está e ver o que ele fez. Por quê? Ao aplicar o taxado, ele não vai remover ou mudar o estilo de negrito, itálico, sublinhado. Ele não muda. Então, se pegar um texto que já esteja sublinhado e eu aplicar o taxado, vai ficar o texto mais ou menos com essa característica. Ou seja, eu tenho lá o texto, ele já está sublinhado e eu agora só aplico o taxado. Ele vai aparecer mais um risco neutro da linha. É isso que eu tenho que tomar cuidado, por conta das sequências de ações que são executadas. É aí que mora a maioria das pegadinhas sobre este assunto. Então, muito cuidado com o botão taxado dentro da sua utilização. Outras propriedades de fonte que nós temos é a propriedade de sobrescrito e subscrito. Muitas vezes a questão é mais de português do que informática, que é você entender o que é o sobrescrito e o que é o subscrito. Ou seja, o X não é o que o botão faz. O que o botão faz é expresso pelo 2 aqui em cima ou 2 aqui embaixo. Que é a ideia do sobrescrito, por exemplo, diminuir o tamanho do texto e jogar na parte superior da linha, e no subscrito, diminuir o tamanho do texto e jogar na parte inferior da linha. Então essa é a ideia do sobrescrito e subscrito. Muito cuidado com a sua utilização aos moldes que ela é aplicada. Efeitos de texto. Efeitos de texto é um botãozinho aqui, tentei representar, mas o quadro complica um pouquinho, mas é o botão que você tem ali ilustrado, como sendo aquele A com efeito de um brilho azul ao seu redor. Perceba que esse botão, ele no Word 2010 é o mesmo cara que a opção Word Art presente na aba Inserir. É o mesmo cara. Ele existe nos dois com nomenclaturas diferentes, mas se você abrir a opção, vai ser a mesma coisa. Ou seja, você consegue trabalhar aqui com sombra, você começa a trabalhar com reflexo do texto, você consegue trabalhar com efeitos de cores diferentes naquele texto selecionado. Então, um recurso bacana que foi acrescentado aí para o Word 2010, um recurso que pode ser utilizado aí com bastante ênfase. Cuidado, não existia no 2007 esse cara, vai só existir no 2010. A opçãozinha do realce. Esse aqui é frequente em provas. O realce, você vai notar que tem lá o ABC, tem um quadradinho embaixo ainda indicando uma cor. E, claro, não aparece na prova, só se o seu material estiver em colorido. Você vai ver que atrás desse AB aqui, existe um efeitinho meio amarelado. Por quê? Porque justamente para indicar a ideia de um canetão que foi aplicado sobre esse texto. Só que na prova, esse tom em cinza não aparece. Por isso, muito cuidado aí com a representação do botão. Às vezes pode ser que não apareça. O que você deve notar é o canetão destacado ao lado. De forma similar àquela situação do sublinhado, aqui também você tem um botão que é segregado. Você tem o botão e a flecha, indicando que se você clicou na flecha, tem uma lista de cores que eu vou poder escolher. Se clicou só no botão, vai aplicar a cor que estiver dentro do quadradinho. Isso é o realce. É um fundo para o texto selecionado. Por quê? Eles vão tentar confundir você com relação à opção sombreamento, que aplica uma cor ao fundo do parágrafo. Então, cuidado. Realce é ao fundo do texto selecionado, similar à ideia do marca-texto. A opção cor da fonte é o mesmo aspecto, só que relacionada à cor do caractere de texto. Então você tem ali a cor que está atualmente selecionada e a ideia do botão dividido com a mesma característica que o realce. Se clicar na lista, vou ter uma lista de cores. Se eu clicar no botãozinho sozinho, sem a flecha, vou aplicar a última cor utilizada. Tranquilo aí essa opção. Bloco parágrafo. O bloco parágrafo, ele vai oferecer várias opções que são atribuídas ao parágrafo, ou seja, é a estrutura inteira necessariamente. Eu não consigo aplicar essas propriedades a apenas um pedaço do parágrafo. Ou é todo o parágrafo, ou não é. Então, muito cuidado com isso. Numeração e marcadores. O cuidado é você identificar certinho o nome da ferramenta. Por quê? Porque numeração segue uma sequência lógica. Aí você tem aqui variações. Por exemplo, posso trabalhar com números arábicos, como posso trabalhar com números romanos. Tanto números romanos maiúsculos como números romanos minúsculos também podem vir a ser utilizados. Ou posso utilizar-se de letras tanto maiúsculas quanto minúsculas para fazer aí a ideia de uma sequência de itens. Enquanto que marcadores vai se utilizar aí apenas de símbolos. E esses símbolos, eles vão ser sempre os mesmos. Então, para vários tópicos, o mesmo símbolo. Claro, eu posso trabalhar com níveis, um tópico e subtópico. Então, eu posso trabalhar lá, o tópico é uma bolinha fechada e o subtópico é uma bolinha aberta. Volto para o tópico, uma bolinha fechada, aí eu tenho lá 2 subtópicos ali, então eu tenho essa ideia. Então, a estrutura do marcador, ela sempre obedece o mesmo símbolo.
E ainda, eu posso colocar qualquer imagem do computador como sendo um marcador, tranquilamente. É só vir aqui pela flecha e ter acesso às opções. Mesmo esquema. Uma coisa é a flecha, lista de opções, outra coisa é só clicar no botão. Se eu clicar no botão sem a flecha, aplica o formato que foi utilizado pela última vez, que é tomado como padrão para a ferramenta naquele documento em edição. Agora, um negócio bacana é a lista de vários níveis. Por quê? Aqui você até consegue manualmente moldar ali, eu tenho um nível, subnível e subnível. Mas aqui você já deixa isso pré-definido. Você já disse que toda vez que eu tiver um nível diferente, ela já vai ser assim formatada. E esse recurso é bacana. Por quê? Porque você escreve ali, por exemplo, o nível 1. Escreveu o texto, apertou Enter. Vai vir o 2 aqui, não vai? Sim, vai vir o 2 se você apertou Enter. Mas eu não quero escrever o segundo tópico. Eu quero escrever um subitem do item 1. Então é só apertar a tecla Tab. Ao pressionar a tecla Tab, o que vai acontecer? Ao pressionar Tab, ele vai vir aqui, por exemplo, para o A. E aí eu escrevo o texto do A e ainda, o que eu faço? Aperto Enter, ele vai para o B. Escrevo o texto do B, aperto Enter, o que ele faz? Vai para o C. Mas eu não quero mais escrever o C, eu quero um subitem do B. Se você quer um subitem do B, aperta Tab que ele vai para um subitem. Mas eu não quero um subitem, eu quero voltar para o 2, sem ter que ficar ali mudando tudo manualmente como você faria. Aperta Enter e aí você vai perceber que ele vai voltar automaticamente para a mesma sequência que é o item de número 2. Então é bem prático. O Enter vai avançar no nível, não, o Enter vai pular para a próxima. Se você apertar de novo, ele volta. Ou ele vai extinguir. Porque se eu apertar aqui Enter, vai ficar o 3. Se eu apertar de novo, volta para o padrão, que é o parágrafo sem a numeração. E se eu quiser descer e nível a nível adentro eu vou com o Tab. Posso também utilizar o Shift Tab para voltar, similarmente ao Enter. Então o Shift com Tab é equivalente a usar o Enter e só o Tab vai avançando nessa lista. Questãozinha aí bacana já que apareceu em provas anteriores. O que você tem também é a ferramenta que aumenta e diminui o recuo. Tranquilo, é só isso que você precisa saber. Você já tem aqui um texto, eu quero recuá-lo, eu quero diminuir esse recuo. E esse aqui eu quero aumentar o recuo. Então é a mesma coisa que, por exemplo, usar no texto, sem pensar na numeração agora, a opção do Tab e do Shift Tab. Quando não está usando numeração, o Tab e o Shift Tab, eles trabalham com essa ferramenta. O que você trabalha? Recuo, flechinha para a esquerda e aumento o recuo. Então é essa a possibilidade que eu tenho. A opção classificar e filtrar, que é para que eu possa classificar parágrafos também, ou seja, eu tenho lá vários nomes em vários parágrafos, eu posso utilizar esse dela. Claro que ela é mais útil quando eu estou trabalhando com tabelas, mas é possível também trabalhar com parágrafo, uma vez que é uma propriedade de parágrafo. Além dela, mostrar tudo. Essa opção é essencial para quem quer realmente entender o que o documento do Word proporciona. Porque, uma vez habilitado, ele vai mostrar todos os caracteres de edição. Ou seja, o que aparece quando você aciona essa opção não irá aparecer na impressão. Então, isso aqui, que é ilustrado na sequência, não aparece. O principal ainda a se observar é esse próprio símbolo do botão. Esse símbolo indica onde termina um parágrafo. Toda vez que ele aparecer, está ali indicando o final de um parágrafo. Ou seja, toda vez que você aperta Enter, é inserido um novo parágrafo, é inserido um novo símbolo desse. Então essa é uma referência. Você observa também que aparece um ponto também à altura da linha para indicar a existência no espaço. Se houver 2 espaços, vai ter 2 pontos ali indicando que há 2 espaços no processo. Então muito cuidado aí com a ferramenta. Além disso, claro, configuração básica de parágrafo são os estilos de alinhamento ou alinhamento de parágrafo. O esquerdo, centralizado, o direito e o justificado. Você tem que saber identificar o desenho, as linhas ali, para não se confundir. Ou seja, muita atenção nesses detalhes. Por quê? Olha que fácil que é você confundir um botão com outro botão. Então, muita atenção a esses mínimos detalhes que são expressos. Teclas de atalho importante. Ctrl E para centralizar e Ctrl J para justificar. São 2 teclas de atalho importantes. Além disso, você tem aqui, por exemplo, espaçamento entre linhas. Então você observa ali que o espaçamento entre linhas também possui a sua nomenclatura no seu tamanho padrão. Note que é um parágrafo que eu não tenho noção de onde começa e termina o parágrafo. Não sei se é 1, se é 2 ou se é 3 parágrafos aqui expressos. E eu tenho as flechinhas para baixo e para cima. Esse é um outro exemplo de botão que eu tenho aqui apenas expresso como um único botão. Então cuidado, pois o padrão aqui é 1,15.
O espaçamento entre linhas padrão é expresso por este tamanho. E aí você pode pôr 1.0, pode pôr o duplo, pode pôr 1,5. Então aqui vai variar justamente de acordo com a sua necessidade. E as duas últimas ferramentas do bloco parágrafo. A opção sombreamento que eu citei ali antes. O que o sombreamento faz? Bom, quando você trabalha com a ferramenta de sombreamento, você vai ter aí um recurso que vai aplicar uma cor ao parágrafo como um todo, e não apenas parte dele. É todo o parágrafo que vai receber essa formatação. O mesmo você tem aqui, estranho, o botão bordas. Cuidado com o botão bordas. Por quê? Ele é mais útil quando você trabalha com tabela, assim como a ideia da ferramenta classificar e filtrar. Mas com a ferramenta bordas, você também pode aplicar uma borda ao parágrafo. Então, eu tenho aqui um parágrafo, eu quero fazer um quadro ao redor dele. Não precisa inserir uma tabela, é só utilizar o recurso de bordas, tranquilamente. Aqui também é aquele esqueminha. Clicou no botão, ele vai fazer o que está no botão. Se clicou na flecha, vai mostrar uma lista de opções e bordas para que você possa utilizar sem problemas. Lembre-se que é possível também colocar bordas na diagonal de uma célula, caso você esteja trabalhando com uma planilha, para uma tabela, para que você possa expressar ou representar algum dado ali dentro de uma maneira mais específica. Então, a ideia das ferramentas e recursos que o Word lhe oferece de formatação de texto. Vamos aos exercícios. No Word 2010, o alinhamento justificado é aplicado a um parágrafo por meio do acionamento do mouse no seguinte ícone. Ele traz para você as alternativas na sequência com a qual você encontra dentro da ferramenta, ou seja, ele traz para você o alinhamento à esquerda, ele traz para você o alinhamento centralizado, ele traz para você o alinhamento à direita e ele também traz o alinhamento aí justificado. Qual é aquele que faz o alinhamento justificado? Ora, a alternativa D, a última opção ali proposta para você. Tranquilo essa questãozinha. Vamos para a próxima. No Word 2010, os botões são empregados respectivamente com o objetivo de... Qual é o objetivo dos dois botões apresentados? Um azul com a flechinha para cima é para aumentar o tamanho da fonte e um X com dois embaixo é o botão do subscrito, ou seja, eu quero um texto que fique menor e jogado na parte inferior da linha. A alternativa que descreve corretamente essas opções é a alternativa A, portanto, tranquilinha também essa questão, mas você observa que questões sobre edição são fáceis, básicas, basta você memorizar as opções e com isso é só testá-las e usá-las no dia a dia. Beleza? Um forte abraço e até mais!